Boa noite. Na década de 40, durante o governo do presidente Getúlio Vargas, foi criada a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Entre os objetivos estava o de gerar um clima favorável à industrialização, sem grandes conflitos entre empregadores e empregados. A CLT é reconhecida como uma das mais importantes conquistas da classe trabalhadora, com a garantia de direitos que foram sendo ampliados ao longo da história. Neste governo interino de Michel Temer, algumas medidas estão sendo tomadas propondo mudanças significativas nas leis trabalhistas do país. O atual ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, afirmou em julho que vai enviar ao Congresso, até o final do ano, 3 propostas na área trabalhista que prevêem a atualização da CLT, regulamentação da terceirização e tornar permanente o PPE, Programa de Proteção ao Emprego. Mas mudar qualquer ponto não é fácil e vai exigir muita negociação. Para centrais sindicais, pode trazer perdas para a classe trabalhadora. Flexibilização das leis trabalhistas é o tema do programa de hoje. E para o debate convidamos Érico Furtado, representante da Federação das Indústrias de Pernambuco no Conselho de Relações do Trabalho da CNI. Carlos Veras, presidente da Central Única dos Trabalhadores em Pernambuco. E Marcos Alencar, advogado trabalhista. Você pode participar do programa pelo WhatsApp. O número é 984530982. Bem, para entender o presente, a gente precisa conhecer o passado, né? Então, antes de entrarmos nesses pontos polêmicos que falam exatamente da flexibilização das leis trabalhistas, vamos entender um pouco essa legislação do trabalho, como que ela surge, em que momento ela chega ao Brasil, e a palavra fica com você, nosso advogado trabalhista Marcos Alencar. Bom dia a todos e um prazer estar aqui. Bem, a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, ela veio, né, na época do governo de Getúlio Vargas, inspirada na legislação que existia na Europa, principalmente na Itália, também na França, visando fomentar as relações trabalhistas que começavam a ter um certo conflito por conta do desenvolvimento da era Vargas. No primeiro momento, por não ser uma coisa fácil de ser implementada, se tratou de uma consolidação e não de um código. Por quê? Para que se permitisse que ela fosse emendada com maior facilidade. Ao trazer a consolidação das leis do trabalho, não se tinha essa intenção de chegarmos a 2016 com ela ainda sendo uma consolidação, mas sim já um código do trabalho. Esses países que nós inspiramos, que nos inspiraram, né, eles não só têm um código do trabalho, como também um código de processo do trabalho. Existe até, no caso da França, há uma situação de polícia do trabalho. Então, assim, o detalhe é que o brasileiro, em linhas gerais, e aí é um comentário apartidário, não só o governo, como também o cidadão, a classe trabalhadora, os sindicatos, meio que se acomodaram, não quiseram enfrentar o conflito de modernização desse arcabouço, que é a consolidação da lei do trabalho, e torná-la um código. Érico Furtado, são mais de 70 anos, então, né, desde o surgimento da CLT aqui no Brasil. Isso significa que ela está realmente tão defasada como se está colocando? Olha, realmente tem pontos que nós precisamos modernizá-la, né? Um debate hoje de manhã, numa rádio local aqui, eu a chamei de uma velha senhora. Então, precisa de um retoque, de uma plásticazinha, né? Precisa tocar em alguns pontos que realmente já passou do tempo, né? Hoje nós temos modernização em todos os setores, né? Automação em todos os setores. Então, precisamos trazer a CLT para o século XXI, né? Foi feito baseada, como já foi citado pelo colega Marcos Alencar, que foi baseado até, eu acho meio contradicente isso, no texto de uma ditadura italiana, né? Era o fascismo na época, né? Hoje defendida pelos trabalhadores como uma
tábua de salvação, né? Então, veio da extrema-direita, hoje é defendida pela esquerda brasileira, né? Eu acho que tudo tem que evoluir. Em 40, quem tinha telefone? Hoje nós temos celulares, 2, 3, temos computadores nas nossas mãos. Tudo evoluiu. Em 40 não tínhamos as centrais regularizadas, hoje temos. Tem melhor representante para negociar pelos trabalhadores do que as centrais laborais? Não. Elas têm capacidade para fazê-lo? Tem. Por que não sentarmos na mesa e negociarmos? Negociarmos sem barreiras, sem paradigmas, desarmados, para construir algo moderno, que salvaguarde direitos, mas também que permita ao trabalhador e à empresa que está lá na ponta, na base, no chão de fábrica, modernizar suas relações. Carlos Veras, qual a sua opinião sobre isso? Está assim, precisando desse retoque todo, dessa maquiagem toda, ou seria necessária uma outra CLT aqui no Brasil, ou preservar tudo aquilo que já foi garantido, assegurado até agora? Boa noite, Valdir. Boa noite, Érico. Boa noite, Marcos. Boa noite, você que está em casa nos acompanhando nesse momento. Primeiro, todos os momentos que teve de adequação da CLT, de mudanças, nenhuma delas foram favoráveis para os trabalhadores. Sempre os trabalhadores saindo no prejuízo. O problema de fazer uma reforma trabalhista no cenário atual é que o trabalhador já tem a ciência que vai acabar ele tendo que pagar essa conta. Porque você fazer uma reforma, qualquer reforma, seja da Previdência, seja a reforma trabalhista, com um Congresso como esse, que é o mais conservador de todos os tempos, e que 70% dele é de réus na Lava Jato, não tem condições de você fazer uma reforma trabalhista, porque os trabalhadores é quem vão acabar perdendo os poucos direitos que tem nela. Então, para nós, hoje, ela está atualizada e, para nós, é uma garantia de direitos mínimos, porque nós fizemos sempre um debate. Nós queremos dar uma melhorada na CLT. Nós queremos reduzir a jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais para gerar mais emprego, para garantir uma qualidade de vida melhor para os trabalhadores, para poder cuidar da saúde, cuidar da família. Mas o que está posto na mesa não é isso. É aumentar para 80 horas semanais. Então isso é um absurdo e os trabalhadores não vão permitir isso, vão usar de todas as formas que a eles são concedidas para enfrentar esse ataque grotesco a um direito importante aos trabalhadores. Então, vamos pegar esse primeiro tópico que você levantou, a questão da jornada de trabalho, né? Reduzir ou ampliar, ou deixar como está. Qual a tua opinião, Marcos? Bem, Valdir, eu acho o seguinte, voltando um pouquinho na história, a CLT, quando ela foi instituída no Brasil, o Brasil tinha o mesmo tamanho físico que tem hoje. Porém, éramos 30% da população ativa, ou até menos, né, que somos hoje. Hoje nós temos um país de dimensão continental, com várias nações. Não se pode criar o mesmo sapato, tamanho 40, para que todos os trabalhadores calcem, e empregadores também. Então, a alternativa, e isso o mundo vem mostrando, se analisarmos o direito comparado, que sem a flexibilização, e aí entenda-se o que é flexibilização, não é reduzir direitos, também não é agregar direitos demais, não teremos saída. Por quê? Porque nenhuma lei ela é capaz de servir a todas as categorias e a todas as regiões do país. Qual é a alternativa? É que a CLT, como o Carlos muito bem frisou, ela fixe direitos mínimos, ela seja revista, seja reescrita, mas fixando direitos mínimos, e que as centrais sindicais, juntamente com as confederações, tipo a CNI, que está aqui representando, sentem na mesa de negociação e criem a norma coletiva, né? O dissídio, que muita gente fala assim, dissídio, mas o dissídio é um instrumento normativo, é um contrato coletivo de trabalho para categorias, o que pode ser até a nível nacional. Não podemos tratar um motorista, por exemplo, de carga rodoviário da mesma forma que um trabalhador da construção civil aqui no estado de Pernambuco. Se compararmos um motorista de longa distância que trabalha na região sul do país. Então, assim, são realidades completamente diferentes. Um trabalhador de uma indústria que nós temos aqui em Suape é totalmente diferente de uma indústria no interior de Pernambuco. Então, assim, qual é a alternativa, então? É que se crie direitos mínimos e a norma coletiva
se fixe a jornada, a depender da necessidade, até pagando um adicional maior do que 100%, ou voltando aos 50% que trata a Constituição Federal. Mas o que temos que analisar é que é a única alternativa, porque a França, ela criou esse mecanismo fixo para todo mundo, está voltando atrás. A Espanha fez a reforma trabalhista e está absorvendo uma série de empregos que até a própria Alemanha está perdendo. Por quê? Porque ela passou a ser competitiva. O maior direito, e a CUT aqui eu acredito que não vai ser contrária à minha ideia, é o direito ao emprego. Não adianta nós termos uma CLT de ouro, uma carteira de trabalho fantástica, se nós não tivermos empregos. A gente volta para esses pontos, inclusive eu ainda quero ouvir a tua fala sobre a jornada de trabalho. Mas vamos fazer a mesa caminhar um pouquinho, a gente volta para Érico. Érico, a jornada de trabalho, há uma defesa de que é possível ampliar, né? Que teria uma margem para ampliar. E isso a gente sabe que hoje alguns países eles estão aumentando e outros estão tentando preservar uma carga horária de 40 ou 44. O que é que aponta para os próximos dias? Qual é a tendência com o Congresso que nós temos e com o governo que está instalado nesse momento? Veja só, vou discordar um pouco do colega Carlos Eras aqui. Esse Congresso, até 6 meses atrás, era o ideal para o governo que estava lá. Então, não vejo o Congresso conservador para um lado nem para o outro. O que eu vejo são representantes escolhidos pelos eleitores que estão lá. Então, se não for esse, vai ser outro, vai ser qualquer um. No país, nós temos sempre essa fase de postergar as mudanças. É do ser humano. Você até mesmo, como ser humano, posterga a mudança. O que você está acomodado, deixa passar. Eu quero registrar que a Carta Magna, que é a lei máxima do país, no seu artigo 7º, parágrafo 6º e 14, só para dar exemplos de 2, diz lá, no 6º, irredutibilidade de salários, ou seja, não se pode reduzir salários, vírgula, salvo negociação coletiva ou acordo coletivo. Então, o legislador constituinte de 88 disse ao país que o bem maior do trabalhador é o salário, claro, todo mundo concorda, e que ele não pode ser reduzido, salve se em acordo coletivo e convenção coletiva fosse fazê-lo. Então, é isso que nós queremos. Nós queremos reduzir, aumentar a jornada. Não vi em momento nenhum pronunciamento do ministro do Trabalho dizendo que vai majorar para 80 horas. Ele chamou as partes para um entendimento. E quem vai sentar na parte, nessa negociação? O governo, que aí está hoje, os representantes dos trabalhadores, através de todas as suas centrais, e os representantes dos empregadores, as nossas confederações, agricultura, indústria, comércio e por aí vai, para tentar minimizar, ver o que pode se flexibilizar. Qual é a sua opinião particular e a opinião da Federação das Indústrias aqui em Pernambuco? Eu acho que o ideal é que se tenha uma carga horária determinada, uma quantidade fixa, ou que haja uma alternância, como o próprio Marcos estava colocando, né, que cada caso é um caso, que existem várias realidades. Qual é a sua opinião? Vou dar um exemplo bem claro aqui. Você quebra um braço, você tem que engessá-lo para corrigir o trauma. Mas ele tem um prazo determinado para sair daquele gesso, porque senão vai dar problema de atrofia no seu membro. Então, isso aí deve ter um mínimo? Deve. O mínimo que está aí já está bom? Para mim, particularmente, está. Não vejo por que mexer nisso. Agora, se em um determinado momento, para salvaguardar a empresa, salvaguardar o trabalho daquele trabalhador daquela empresa, for preciso aumentar ou reduzir, que nós tenhamos liberdade com os representantes dos dois lados em mesa de decidir isso. Vamos ouvir o Carlos. Então, primeiro, fazer um destaque que o Congresso, para a gente, ele não serve desde o dia 1º de janeiro de 2015. Isso nós denunciamos desde o primeiro momento. Congresso conduzido por Eduardo Cunha, que mesmo afastado continua conduzindo, não tem como servir para brasileiro nenhum. O outro é sobre a questão da flexibilização. Depende em que está flexibilizando. E da forma que é colocada e da forma que vem,
todo esse debate, nós temos a clareza que quando vão flexibilizar é exatamente em direitos importantes dos trabalhadores. E tem diferenças realmente de categorias para categorias. E isso a gente resolve na negociação coletiva. Na negociação coletiva, por isso que tem os pisos que os trabalhadores conseguem na negociação coletiva. Agora, eu não posso na negociação coletiva, porque já existe hoje a negociação que prevalece do negociado sobre o legislado. Agora, eu posso negociar para mais, eu não posso negociar para menos, porque o valor do salário mínimo hoje já é muito baixo. Carlos, a carga horária já é grande, certo. Então não tem como. É possível que as centrais sindicais defendam a flexibilização a tal ponto de que se permita um aumento dessa jornada de trabalho? Acredito que não. Por conta do processo do impeachment, do processo do golpe instalado nesse país, as centrais sindicais ficaram meio que divididas nesse processo. Mas hoje, o próprio governo interino e legítimo do Temer forçou as centrais a se unificar novamente. Amanhã nós vamos fazer um grande ato nacional. E as centrais sindicais estão todas unificadas em defesa dos direitos dos trabalhadores. Então, reformas que atacam os direitos dos trabalhadores, as centrais não vão sentar na mesa para negociar a retirada de direitos. Então, as centrais sindicais, os sindicatos, os trabalhadores não vão, de maneira alguma, aceitar essas reformas que prejudicam diretamente as conquistas de mais de 100 anos da classe trabalhadora. Ok, vamos fazer nosso primeiro intervalo e a gente volta daqui a pouquinho falando sobre reformas trabalhistas. O Opinião Pernambuco está de volta com o tema Flexibilização das Leis Trabalhistas. Participam Érico Furtado, representante da Federação das Indústrias de Pernambuco no Conselho de Relações do Trabalho da CNI, Carlos Veras, presidente da Central Única dos Trabalhadores em Pernambuco, Marcos Alencar, advogado trabalhista. Lembrando que o nosso WhatsApp é o número 984530982. Marcos, deixa eu tentar entender essa lógica. Existe hoje uma quantidade mínima, né, de horas para a média dos trabalhadores. É claro que tem algumas profissões que a carga horária é menor, né? Médico no serviço público, jornalista e tal. Mas aumentar essa carga horária, em nenhum momento se proíbe o aumento, desde que ele seja negociado com o trabalhador e que ele tenha a sua hora extra. Nesse caso aqui é diferente, né? Seria aumentar. Aumentar significaria também elevar o poder de ganho do trabalhador ou seria simplesmente aumentar a carga horária? Veja bem, Valdir, pela proposta que o governo interino está trazendo, eu não vejo juridicamente nada de novo. O que existe é falta de uso. Desde 1988, que a Constituição Federal diz que os instrumentos normativos terão maior validade do que a lei. A lei fixa critérios mínimos. A jornada normal é de 44 horas semanais, 8 horas diárias, e se pode fazer 2 horas extras dia, né? Tem que ter um dia de repouso semanal remunerado. Na jornada de 8 horas tem que ter um intervalo de no mínimo 1 hora. Isso é a regra geral. O que é que o ministro Ronaldo Nogueira encaminhou e vem defendendo é com relação à flexibilização através da negociação coletiva. Então, o telespectador ele precisa ser alertado sobre isso. Não se trata de uma mudança da legislação trabalhista através do voto no Parlamento, no Congresso Nacional, mas sim criar um ambiente que vá dizer o que a Constituição já diz. Mas, infelizmente, no Brasil existem leis, inclusive preceitos constitucionais que não pegam, e esse é um deles. Então, o que o governo interino está dizendo se existe o interesse da classe trabalhadora ao emprego, ao ponto de abrir mão de alguns direitos e dos empregadores de pagar mais por isso ou de pagar de outra forma uma compensação, que sentem na mesa, negociem esses novos direitos, que podem ser maiores do que a CLT e menores em alguns pontos, e que se crie um ambiente que o judiciário respeite essa negociação. Porque o que acontece hoje é que a CUT, às vezes, senta,
briga durante 30 dias ou mais, através até de greve, junto com a classe empregadora, firma uma cláusula coletiva, um instrumento coletivo. Quando chega na Justiça do Trabalho, o juiz do trabalho simplesmente diz: eu não aceito essa negociação e tenho ela como nula, e aplica a lei. E toda aquela negociação que foi travada, ela é jogada na lata do lixo, vamos dizer assim, a grosso modo. Então, o que está se pregando quando se diz flexibilização é através da negociação. Se a classe trabalhadora tiver força e disser: nós não vamos negociar, não vai ter mudança, não vai ser possível mudar nada, em absoluto. Talvez seja meio complexa, mais complexa ainda essa história, porque nesse momento fica difícil a gente definir agora, qual é a classe trabalhadora tem que no pensar Brasil, em negociação. até porque nós temos correntes hoje que são consideradas, se for pegar o velho jargão, de direita, e outras que são consideradas de esquerda, que não estão se unindo. Só tem que entender fica difícil por conta disso também, não é, Carlos? Não, fica extremamente difícil. E a gente tem que ter cuidado com esse debate da flexibilização, porque ela não trata só simplesmente entre as entidades, entre a entidade representante dos trabalhadores e a empresa. Ela também abre na flexibilização para o próprio trabalhador negociar com o seu patrão. Então, começa a implicar o individualismo. E o trabalhador, com carência, com dificuldades, precisando do seu emprego, ele vai ficar refém do patrão. Ele vai ser obrigado a aceitar o que foi oferecido para ele. Por isso que nós temos que ter todo cuidado com esse debate. Você, trabalhador que está nos ouvindo, tem que ter muito cuidado nesse debate, porque às vezes você acha que está fazendo algo de bom para você e você está se prejudicando no futuro. A gente precisa ir para outro tópico, mas eu senti que você ficou meio assim, não foi, Érico? Querendo. Então, tu fala um pouquinho e a gente vai para a terceirização. Hoje, com os meios de comunicação, trabalhador nenhum vai dar um tiro no próprio pé. Ele vai se cercar do sindicato dele. Se não achar bom aquele que foi esclarecedor, ele vai procurar um advogado. Todo mundo hoje tem o acesso ao Google na mão. Está lá. É ler, é estudar, é coisa. Não tem nenhum inocente nesse jogo. Todo mundo é cobra criada. Então, essa de vitimar o trabalhador, de ser, uma pessoa que não consegue saber o que quer, isso é coisa do passado, pelo amor de Deus. Nós estamos no século XXI, cara. Não tem como fazer. Muito que fosse assim. Não tem como fazer, cara, pelo amor de Deus. Um receio da classe trabalhadora é de que uma outra proposta que também está sendo encaminhada nesse pacote, está sendo preparada nesse pacote, é de que a terceirização ela daria margem para que garantias que tornam o emprego mais estável, elas fossem, de certa forma, diluídas ou perdessem valor. Porque se você não quer seguir uma cartilha, quer seguir uma regra imposta pelo teu patrão, a gente te coloca fora e a gente traz um outro com um vínculo trabalhista muito mais fácil de ser encerrado, ou seja, menos rigoroso. Aí queria saber agora a tua posição sobre essa questão da terceirização, até porque não é só você que vai falar sobre isso. Veja, terceirização, para mim, sou defensor, tá certo? Terceirização. Precarização. O que é terceirização na tua visão? Terceirização é a empresa poder contratar qualquer pessoa através de uma coisa. Mesmo para atividade fim? Desculpe, deixa eu até corrigir. Terceirização no país só é permitido entre PJs. Pessoa jurídica contrata pessoa jurídica. Atualmente, tá certo? Então, quando você faz um contrato de terceirização, eu não mudei CLT e não mudei Constituição Federal. Então, as mesmas regras para a empresa principal, a tomadora do serviço da prestação de serviço terceirizado, vale para esta empresa que está sendo contratada. Então, a relação de trabalho dessa empresa com o seu trabalhador é a mesma dessa empresa com o seu trabalhador. É CLT, contrato de trabalho, convenção coletiva de trabalho ou, que é muito raro no país, acordo coletivo de trabalho. Geralmente é CLT e a convenção da categoria. Então, se essa empresa cumpre a legislação, a terceirização é perfeita. Ninguém foi prejudicado. Se ela burla, deixou de ser terceirização para ser precarização. A mesma coisa pode acontecer aqui. Eu tenho todos os meus empregados,
e não leva em consideração a legislação vigente, pago do jeito que eu quero ou não pago. Então, houve a burla da legislação. Precarizou-se o trabalho. Não é porque eu estou contratando A, B ou C. Vou dar um exemplo no segmento imobiliário. Sou uma incorporadora. Contrato uma construtora para executar aquela obra. Aquela construtora que está lá não é especialista em fundação. Então, você quer seu prédio construído pelaquela construtora ou pela pessoa que mais entende de fundações dentro do Recife? Você quer seu prédio, a fundação do seu prédio, projetada e construída e executada pelo especialista, melhor especialista do segmento. Eu vou terceirizar esse serviço. Eu não estou precarizando, porque não estou burlando legislação nenhuma. É um contrato, contratei em solos para fazer o estudo de geotécnico daquele solo, a solução geotécnica daquele solo e a execução daquele solo, daquela fundação. Então, eu trago a melhor pessoa especializada naquela atividade para dentro. O que é que eu burlei? Não burlei Marcos, nada. nós não estamos caminhando para ter cada vez mais um Estado mínimo? Um exemplo, digamos que o Ministério da Educação entenda que é melhor terceirizar alguns professores por contratos temporários do que contratar, aliás, do que abrir concurso para professores das universidades. Isso, dentro dessa linha que está caminhando, acabaria sendo possível. Veja bem, isso é verdade, mas isso não pode ser uma mancha ou um empecilho para a terceirização. A história, vou fazer um paralelo aqui bem grosseiro. Imagine um marido traído que quer processar o fabricante do colchão. Não tem o menor sentido. Uma coisa não depende da outra. Tem uma relação. Mas isso aí, Valdir, que você está falando, existe a Constituição Federal, existem as constituições do Estado, existem as entidades de defesa que não é para que isso aconteça. Essa terceirização aí, sem dúvida, que ela viola um princípio. Qual é o princípio? Seria a atividade fim. Segundo, a troca, a substituição do empregado da atividade fim por um terceirizado. Visando o quê? Fugir de algumas conquistas. Ou através de legislação, regimento interno daquela empresa, normas coletivas. Então, o que precisa ser desmistificado em relação à terceirização é que a terceirização ela deve ser utilizada para atividades que são flexíveis. Às vezes, a minha empresa, ela, durante o ano todo, eu não preciso daquela quantidade de funcionários, mas num determinado momento, imagine um hotel. Chega no mês de janeiro, eu tenho um verão, fevereiro, aí eu preciso ter muitos trabalhadores. Mas, a partir daí, eu não preciso ter aquele quadro todo. Então, seria para isso, um suporte por um excesso de demanda. Segundo, atividade meio, bem definida. E, para isso, precisa se definir o que é atividade fim de cada segmento. Nós temos, no final da CLT, um quadro que diz a atividade econômica de cada segmento, de cada empresa e que sindicato representa. Então, pode ser acrescido esse quadro as funções. Seguindo o exemplo do Érico, numa construtora, o que é atividade fim? Pedreiro é atividade fim? O almoxarife é atividade fim? O mestre de obras e por aí vai. Estou dando só um exemplo. Então, fora daquilo ali, essa atividade que ele falou, fundação é uma atividade realmente específica, transporte é uma atividade também meio, vigilância e segurança já é considerada atividade meio, então isso precisa ser definido. Então, o que está faltando é uma regra clara. Aí o que é que acontece? A classe trabalhadora fica amedrontada, porque fica com essa sensação de que eu vou ser trocado por um terceirizado. E o terceirizado vem para ganhar menos, para ter menos conquistas, porque é um emprego novo, é uma empresa nova. Outro ponto na terceirização que é muito importante é a exigência para que se constitua uma empresa terceirizada. Que hoje em dia você basta alugar uma sala e ter um telefone que você monta uma empresa terceirizada. Porque nós só temos a súmula 331 no TST. E aí vai ter todo um arcabouço, uma necessidade de um respaldo econômico, financeiro, para que você possa ter uma empresa de terceirização. Para que não aconteça isso que Érico falou, a empresa não pague, não cumpra com os direitos. Porque o que mais acontece é que são as empresas chamadas gatos. São empresas frágeis que contratam sem ter dinheiro para contratar. Carlos Veras, a terceirização é precarização ou não? Hoje, a terceirização é precarização. É importante que você que está nos ouvindo, que é terceirizado, nós não estamos querendo que você perca o seu emprego.
Nós estamos trabalhando para que o terceirizado tenha o mesmo direito de que o contratado direto pela empresa. O mesmo salário, as mesmas condições de trabalho, o mesmo tipo de refeição, o mesmo vale-transporte. Por que hoje, e não é dados da CUT, é dados da Anamatra, que tem pesquisa, dados, os terceirizados recebem o menor salário, tem a condição de trabalho precarizada, é o maior número de acidentes de trabalho que os trabalhadores nas terceirizadas, principalmente na construção civil, são mutilados, muitos morrem em acidentes de trabalho. Então, a precarização hoje, a terceirização, ela precariza as relações de trabalho. O que nós precisamos é regulamentar os da atividade meio, inclusive garantindo a eles o mesmo direito que os outros trabalhadores, não estendendo de forma indiscriminada a terceirização, que aí vai entrar tanto no serviço público como na iniciativa privada, inclusive usando para reduzir custo das empresas. Érico, você falava no intervalo, né, que não vê, quer dizer, não compreende porque a discussão em torno do que seria, na visão da classe trabalhadora, atividade fim ou atividade meio. Né, e que isso, na tua visão, não justifica o receio de que a terceirização ela possa avançar. Por quê? Veja, porque como nós temos regras já definidas, e essas regras não foram modificadas, tá certo? Você não tem por que citar aí a construção civil na terceirização de acidentes. Você pode pegar qualquer estatística aí. Se você pegar em números absolutos, a construção civil não é líder em acidente. Agora, tem muito acidente? Tem, porque é um dos setores que mais emprega no país. Então, eu não posso ser considerado... Você tem que fazer, não por número relativo, mas por número absoluto. Você tem que fazer a razão para poder ver, em vez de estar acusando. Né? Nós temos histórico aqui em Pernambuco, o nosso sindicato, que tem campanha de prevenção de acidente mais longa do país. Tá certo? Acidentes existem? Claro que é acidente. O nome já diz, é um acidente. Tá certo? Por culpa de negligência da empresa, por culpa de negligência do trabalhador, por uma série de fatores. Quem quer acidente? Ninguém quer acidente no seu trabalho. Né? A penalização para a empresa é altíssima. E estamos falando de vida. Então, nós temos que ser preventivos. Agora, por que para mim tanto faz atividade fim como meio? Dentro da construção civil, eu tenho a convenção da construção civil. Meu salário aqui não muda. Se eu vou contratar A, B, C, D. Se ele é trabalhador da construção civil, o salário é dessa base sindical laboral e que tem seu salário mínimo. Eu não posso diminuir o salário mínimo. E é bem maior do que o salário mínimo do país. É um dos maiores pisos da indústria do estado de Pernambuco, é o setor da construção civil no Pernambuco. Então, para mim, tanto faz se eu, como incorporador, vou pagar o salário do meu trabalhador, se é a construtora A, se é a construtora B, se é a construtora C, se é a construtora C, todos eles deverão seguir a convenção coletiva do trabalho, vigente no estado de Pernambuco. Ok, vamos ao nosso próximo intervalo e a gente volta daqui a pouquinho falando sobre flexibilização das leis trabalhistas. O Opinião Pernambuco está de volta com o tema flexibilização das leis trabalhistas. Participam Érico Furtado, representante da Federação das Indústrias de Pernambuco no Conselho de Relações do Trabalho da CNI, Carlos Veras, presidente da Central Única dos Trabalhadores em Pernambuco, Marcos Alencar, advogado trabalhista. Bem, quando a gente fala em terceirização, certamente ela vai ser melhor para um lado ou para o outro, para o empregador ou para o trabalhador. Né? E assim, a sensação que a gente tem, inclusive pelas defesas, pelos argumentos, é de que vai ser melhor para o trabalhador. É isso, Marcos? Sem dúvida. Então, se vai ser melhor para o trabalhador, não vai ser pior? Para o empregador, não vai ser pior para o trabalhador? Veja bem, eu vejo que ela vai ser melhor para o mercado de trabalho. A terceirização é uma realidade que nós estamos vivenciando. Não é de hoje, de muitos anos. E ela está regulamentada por uma súmula. A súmula é um conjunto de entendimentos do Tribunal Superior do Trabalho, que é a súmula 331. Então, ela precisa ser regulamentada no Brasil porque é uma realidade. E o que é que a terceirização
gera de positivo para ambas as partes? Ela não só melhora o mercado de trabalho, como fomenta, abre mais vagas de emprego. Lógico que trabalhar na terceirizada não é melhor do que trabalhar na atividade principal, mas o pior é não ter a terceirizada e não ter acesso nenhum ao mercado de trabalho. Nós temos que encarar dessa forma. O segundo ponto, a terceirizada faz com que as empresas fiquem mais competitivas, porque se superarmos essas diferenças de os mesmos direitos, se o empregador disser, eu não posso aumentar meu quadro em 10% porque eu não vou ter dinheiro nem para demitir, né, numa atividade temporária, mas eu posso contratar uma terceirizada. Então, o que é que isso acontece? A empresa dele se fortalece economicamente, aquelas pessoas que vão vir através da terceirizada vão ser absorvidas pelo mercado de trabalho, elas vão consumir também, vai gerar economia, elas serão vistas pela atividade principal, que termina contratando os melhores do terceirizado. Então, assim, a terceirização ela não é ruim. O que é que está acontecendo? É que ela começou mal no país. Ela começou de uma forma sem uma regulamentação. Não existe lei regulando. Uhum. Vamos para um outro ponto, mas ainda ligado à terceirização. A gente colocou aqui tudo numa mesma mesa. A terceirização para o serviço público e para a iniciativa privada. Mas são realidades bem distintas. E aí eu queria, Carlos, que você abordasse essa diferença, né? O que seria essa terceirização no serviço público e o que seria essa terceirização na iniciativa privada? Olha, na nossa opinião, da forma que é essa terceirização que Marcos fala, a gente não vê ela aqui no Brasil, com essa forma de realmente favorecer ao trabalhador. A gente vê ao contrário, reduzindo custos da empresa e precarizando a vida do trabalhador, com redução de salário, né? Você tem 2 empregos ganhando o valor que o trabalhador poderia estar ganhando. Você não pode ter como uma única saída para resolver a questão do desemprego, terceirizar, flexibilizar, reduzir direitos dos trabalhadores. No serviço público, aí é que é desastroso, porque ela acaba o concurso público. Ela acaba a possibilidade de você estudar, se preparar, para não depender de político nenhum, para poder ingressar no serviço público. Com a terceirização no serviço público, com as terceirizadas, podendo se alastrar pelo serviço público, inclusive na atividade fim, você só terá um emprego no serviço público se tiver um apadrinhado político, né? E aí nos municípios do interior afora vai formar os currais eleitorais. Só participarão e só farão parte daquelas terceirizadas quem os prefeitos, os gestores quiserem. Então isso é muito ruim para a qualidade do serviço público, para a vida dos trabalhadores, da sociedade como um todo. Um outro ponto é o PPE, Programa de Proteção ao Emprego, né, que já está em curso, inclusive, e o que o governo defende é que ele se transforme em algo permanente. Hoje, ele já permite flexibilizar em até 30%. Eu gostaria de ouvir a sua opinião, Érico, sobre o PPE. Né? Qual é a importância dele e por que você acha que ele deveria ser permanente? Quer dizer, se é que você acha que deveria. Perfeito. Eu, particularmente, acho um programa que deve ser mantido, né? Que deve ser aperfeiçoado. Eu acho que é mais um instrumento para você lidar com as relações do trabalho, né? Mas que, na minha opinião, o que está aí não atende ao propósito dele. Tá? Temos aí ínfimas empresas e a quantidade muito ínfima de trabalhadores atendidos por esse programa. Né? Eu acho que ele deve ser debatido com empregados e empregadores, o aperfeiçoamento desse instrumento, valorizado, né? E deixar como uma ferramenta de negociação. Uhum. Marcos, talvez fosse interessante você explicar melhor, né, para o público, em geral, o que é o PPE. Bem, o PPE, a crítica que se faz é por ele foi mal divulgado e ele é bem burocratizado. Por isso que apenas uma empresa do setor de serviço aderiu ao PPE. Então, na verdade, é uma contrapartida que o governo dá para que você não demita as pessoas. Ele banca uma parte do salário e a quantidade de meses que aquelas pessoas fiquem nessa situação, né, os empregados, eles vão tendo uma estabilidade. Então, isso aí é que afugenta um pouco a classe empregadora, porque a classe empregadora ela não quer ter essa amarra. Nós temos uma cultura no Brasil, desde o início da CLT, de que
o empregador ele é soberano para contratar quem ele quer e para demitir quando ele bem entender. Tanto é que a demissão é sem justa causa. Então, existe essa cultura no país que, obviamente, ela não vai mudar por decreto. O que está se estudando a nível de PPE, e o ministro Ronaldo falou, é desburocratizar, tornar ele mais acessível, né, e não ter essa amarra de que a cada período que a empresa fique atrelada a essa ajuda do governo, ela tenha que contribuir com um período de estabilidade. Então, o que se pretende é tirar isso, essa questão da estabilidade, para que... Por quê? Porque é uma questão, um detalhe aí muito importante. O PPL não vai ser concedido para a empresa, qualquer empresa não. Vai ter que... tanto é que é meio nebuloso. Você pode me perguntar, e qual é o critério? O critério é ponto a ponto. É uma reunião no Ministério do Trabalho, que aquela empresa pede o socorro e o governo, analisando o setor dela, o segmento, e vendo realmente a necessidade, ele dá como se fosse uma autorização para que ela tivesse adesão ao programa de proteção ao emprego. Ou seja, uma empresa que está num setor com alta demanda, o governo não vai aceitar isso, o Ministério do Trabalho não vai aceitar. Então, é uma coisa que parece ser meio que sem definição, mas é importante, porque nós vivemos num país de dimensão continental e cheio de região. Às vezes, nós temos um problema, como aconteceu aqui com o SUAP, né? Perdemos 40 mil trabalhadores, né? Assim, da noite para o dia. Não houve uma desaceleração, houve uma parada. Enquanto que em outras regiões do país, aquele segmento daquela determinada empresa pode não estar sofrendo uma crise tendo que desempregar tanta gente. Carlos, o que o PPE tem de importante e de negativo para o trabalhador? O PPE, desde o início, a CUT autorizou os seus sindicatos a fazê-lo de forma experimental, porque ele é melhor do que o layoff, porque o layoff é muito cruel. A empresa escolhe aleatoriamente, vamos dar um exemplo, de 20% do seu quadro de trabalhadores e libera. Ele vai ficar em casa recebendo o FGTS e as garantias, os direitos dele sociais também não são garantidos nesse processo, e ainda ele tem a dificuldade de chegar em casa e explicar para a esposa, explicar para o marido, porque foi ele o escolhido para fazer parte desse programa e praticamente perde o emprego. Muitos chegaram até a se suicidar. Então, ele é melhor do que o layoff. Nós não defendemos e não apoiamos dele com uma forma permanente. Tá? E também não aceitamos que não haja uma contrapartida da empresa com a garantia dos empregos. Porque senão vai dar o mesmo, os trabalhadores vão acabar sendo demitidos. Porque hoje no Brasil, como o Marcos falou, nós temos um problema. Hoje a empresa demite e não tem que dar justificativa nenhuma. Demite, simplesmente. Em outros países não, tem que justificar porque da demissão. Então, o PPE não pode haver essas mudanças drásticas, como estão querendo colocar, inclusive tirando a contrapartida, que é da garantia do emprego, que nós exigimos, inclusive, todos os debates, que toda vez que o governo for dar subsídio às empresas, for dar incentivo fiscal, cobre as contrapartidas sociais. Às vezes as empresas pegam os incentivos fiscais dos governos e não se compromete com as contrapartidas sociais e acaba gerando demissões, trabalhos precários, salários baixos para o conjunto desses trabalhadores. Érico, o governo ele assegura nessa proposta que não vai mexer em garantias como, por exemplo, o 13º salário. Também seria impensável, né, você mexer nesse direito do trabalhador. Né? Não, veja, eu não pensaria jamais nessa hipótese, tá certo? Como empregador, eu não vejaria jamais nessa hipótese. Agora, por que determinar aquela data para ser pago? Por que não flexibilizar? Por que eu não posso pagar em julho 100% do 13º, se assim meu trabalhador quiser? Por que eu não posso pagar em outubro? Ele vai tirar umas férias e quer mais um salário no bolso dele. Por que ele não pode levar isso em qualquer momento? Eu acho que a gente não pode estar engessando, não pode estar coisando. Vou citar aqui um exemplo nítido. Artigo 134 da CLT. Diz que os trabalhadores de 18 a 49 anos podem receber as férias partidas. E pela lei só se pode partir em 2 pedaços.
Por que ele não pode tirar 10, 10 e 10? E quem tem 50 anos, a partir de 50 anos, é obrigado a receber de uma vez só? O que é que me difere eu que tenho 50 anos de um trabalhador que tem 49? Por que isso? É aí que eu digo, precisa de uma plástica, precisa de um retoque nesse artigo. É uma coisa feita ali atrás, há 70 anos, que hoje já não tem cabimento. Que o trabalhador hoje tem o discernimento de dizer, eu quero minhas férias de 10 e 20, eu quero minhas férias de 30 dias, eu quero minhas férias de 10 dias aqui, 10 dias ali, 10 dias acolá. O que a gente está engessando para isso? Está entendendo? É isso, é o bom senso. Ninguém aqui é doido de dizer, vou cortar o 13º, vou cortar um terço de férias. Não é isso que se pega, né? Se o governo for sério, tocar a economia, for pungente, né? Nós estávamos falando aí há 2 anos atrás de pleno emprego em Pernambuco. Hoje estamos fora, nós estamos com 2 dígitos. A herança foi 2 dígitos de desemprego. São 11 milhões e 600. Qual é o direito que esses 11 milhões e 600 desempregados têm no país hoje? 0. Qual é a flexibilidade que ele tem hoje? 0. É suicídio. É viver da mendigância, né? É ir para a rua e assaltar para não deixar os 4 filhos morrer de fome dentro de casa. Então nós temos que ser realistas, parar de ideologia e buscar um pleno emprego novamente. Vamos voltar para Marcos. Marcos, em relação a essa questão do parcelamento das férias e assim, circula, né? Algumas pessoas dizem, vai perder o 13º. O que é que você acha disso? Veja bem, nós rodamos e voltamos para a mesma tecla, que só vai se resolver isso, né? A opinião de Érico ela é importantíssima, de Carlos também, mas isso só vai se resolver na mesa de negociação, categoria a categoria. Né? Nós temos as centrais sindicais que são muito fortes no país. Agora, o que é que precisa? Então a lei deve deixar essa questão muito em aberto. Em aberto, mas a proposta do governo interino não é de cortar o 13º ou as férias. O trabalhador não precisa entrar em pânico, porque não vai ser por decreto. O que vai ser direito negociado, é na mesa de negociação. E essa negociação, ela não visa tirar direitos, às vezes é mudar a forma de pagamento. Vamos supor que fosse uma negociação aqui agora, né, em tempo real, e aqui estivesse o representante dos trabalhadores e ali o representante dos empregadores, e ele concordasse em dizer, tudo bem, as férias podem ser pagas em 3 períodos de 10, mas você não pode fazer isso a todo o seu efetivo, só pode a metade do seu efetivo de trabalhadores. Vamos dar uma contrapartida que esses 3 períodos sejam no mesmo semestre. Em síntese, ou seja, é permitir que as partes que são os maiores interessados, que é o empregador e o trabalhador e vice-versa, eles tenham autonomia através dos seus sindicatos para negociar direitos. Não se trata de dizer, vamos cortar o 13º, não vai existir decreto para isso, não vai existir uma lei mutilando a CLT, mas é permitir que eles tenham liberdade. Vou dar um exemplo da nossa cidade. Nós temos uma cidade pequena que tem um trânsito caótico, transporte de passageiros. Imaginar que um veículo pode parar e passar 1 hora parado e o motorista e o cobrador têm intervalo de 1 hora para refeição e descanso, é um conto de fadas. Isso não é possível. Então, por que não o sindicato dos trabalhadores se juntar com o sindicato dos empresários e, olha, ao invés de 1 hora, vamos flexibilizar 1h30 com intervalos fracionados em determinados pontos terminais, porque isso é a realidade daquele negócio. Ok. Já numa indústria, a gente pode tocar a sirene e parar 1 hora por completo. Vamos voltar para Carlos, que o tempo está quase chegando ao final. Carlos, sua opinião. Os companheiros falam como se nós tivéssemos uma justiça do trabalho. A quantidade de auditores fiscais suficiente para fiscalizar, para monitorar tudo direitinho. Não temos isso. Nós não temos um auditor fiscal que tenha, pelo menos, a disponibilidade de ir lá no polo Gesseiro, no Araripe, fazer a fiscalização, porque senão morre, é ameaçado. Não tem condições de cumprir, de fiscalizar de forma ideal para que as empresas cumpram com isso. E os trabalhadores não podem pagar por falta de uma política, a exemplo da mobilidade urbana, do transporte, o trabalhador, o motorista e o cobrador vão ter que pagar por conta de uma falta de política de mobilidade urbana dos governos municipais, do governo do estado, do governo federal. Nós não podemos pagar essa conta.
Outra coisa, na terceirização, está embutido aqui, como o próprio Érico falou, a questão do PJ. O PJ entre empresas que contratam uma quantidade de pessoas é uma coisa. Outra coisa é forçar o trabalhador a se transformar num PJ, numa pessoa jurídica. Outra coisa é quem ganha acima de R$100 mil, se tornar um PJ, se tornar uma empresa. Outra coisa é você, trabalhador, que ganha um salário mínimo, se transformar num PJ. Acabou férias, 13º, FGTS, estabilidade. Hoje os trabalhadores sofrem muito assédio moral dentro da empresa, para poder andar ali na linha reta como uma empresa quer. Por isso que nós orientamos os nossos trabalhadores, estamos mobilizando a classe trabalhadora, porque se insistirem nessas reformas, não tenham dúvida, vai ter paralisações, vai ter greve, as centrais sindicais estão unificadas, vai ter greve geral nesse país, mas nós não vamos pagar essa conta da crise, não vamos pagar de maneira alguma essa conta permitindo que seja flexibilizado direitos, que seja retirado direito dos trabalhadores. Ok, o Opinião Pernambuco está chegando ao final. A gente agradece a sua participação. Marcos. Muito obrigado, eu que agradeço. Ter participado de um debate tão entusiasmante, né? Tão entusiasmados. Carlos, obrigado. Eu agradeço o espaço, aos companheiros que possibilitaram esse bom debate e aproveito para convidar a toda a sociedade pernambucana para amanhã, às 17 horas, na Praça do Diário, um grande ato em defesa dos nossos direitos, em defesa da classe trabalhadora. Amanhã, 17 horas, na Praça do Diário. Amanhã, 16 de agosto. Amanhã, 16 de agosto. Érico. Agradecer à TV Universitária pela oportunidade de estar aqui nesse debate tão enriquecedor e ficamos à sua disposição para outros que vierem. Ok, muito obrigado a todos. Obrigado a você que nos acompanhou. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. Até o próximo programa.